Java. Bom, threads são subdivisões de um determinado processo, ou seja, em um programa em Java, quando queremos executar mais de um procedimento ao mesmo tempo ou uma linha de instrução, a gente utiliza as threads. Então, quando se fala em threads, o objetivo é trabalhar de forma paralela, com uma programação conhecida como concorrente. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Se você deseja que um programa não trave para um usuário em um determinado procedimento que demora muito tempo, você pode utilizar uma thread para que naquele momento em que o usuário esteja fazendo aquele procedimento, esteja acontecendo vários outros procedimentos ao mesmo tempo e assim não parece ser um procedimento tão demorado. Então, nesses casos, você utiliza as threads. Mas como que funciona essas threads? Bom, quando a gente utiliza procedimentos síncronos, o procedimento P1 tem que terminar para começar o procedimento P2. O procedimento P2 tem que terminar para começar o procedimento P3 e assim por diante. Já quando a gente utiliza procedimentos assíncronos, quando a gente opta por utilizar as threads, acontece um pouco diferente. Ou seja, os procedimentos eles ficam de forma paralela. Um não depende do outro. Então, P1 não tem que terminar para começar P2. P1 ele vai ser executado ao mesmo tempo em que vai estar sendo executado P2, P3 e assim por diante. Então, é isso que acontece em uma programação paralela, quando você utiliza-se de threads. Parece que está tudo ocorrendo ao mesmo tempo, todos os procedimentos sendo executados ao mesmo tempo. Mas como que acontece isso? O processador ele fica alternando a execução de cada thread. A ideia é executar um pouco de cada thread e fazer essa troca de execução de uma thread para outra de forma tão rápida que a impressão que dá é que todas as threads estão sendo executadas ao mesmo tempo. Bom, mas quando você está utilizando mais de um processador, aí realmente threads vão estar sendo executadas ao mesmo tempo. Só que a maioria dos casos você tem um maior número de threads do que o número de processador. Então, o que vai ocorrer é que o processador ele vai ficar alternando entre as threads que você definiu. Mas isso é feito de forma tão rápida que parece que está tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Bom, agora eu vou aqui mostrar no Visual Studio Code um exemplo bem simples utilizando threads para vocês entenderem melhor o conceito. Então, aqui eu já criei uma classe, chama TestThread, e já coloquei aqui o método voidMain. Importei também o pacote JavaLang, porque é nele que a gente vai importar tanto as interfaces thread quanto runnable, que é o que a gente vai utilizar. Bom, eu vou criar primeiramente duas instâncias da interface runnable, que é uma interface funcional. Se você ainda não sabe o que é o conceito de interface funcional, vocês podem assistir na minha série de vídeos sobre o tema Java 8, que tem explicando o que é uma interface funcional, que são classes anônimas, que a gente vai utilizar agora. Então, eu vou criar uma instância da interface runnable. Vai se chamar T1. E aqui eu vou utilizar o conceito de classe anônima, ou seja, eu já vou implementar o método dessa interface aqui mesmo, dentro deste contexto. Essa interface runnable tem o método run, e dentro desse run, a gente vai colocar um system out. Só que para isso, eu vou colocar ele dentro de um for, para ele mostrar os números de 1 a 10, certo? Então, for int i igual a 0, i menor que 10, i mais. Enquanto i for menor que 10, ele vai mostrar, então, pra gente uma mensagem que vai se chamar thread 1, só que 2 pontos, mais i, certo? Aqui tem que colocar ponto vírgula no final. E agora eu vou criar uma outra instância de runnable.
Só vou mudar aqui de T1 para T2, thread 1, thread 2. Aqui, ao invés de eu vou colocar J. Certo, então a gente tem T1 e tem T2. E agora, aqui dentro do método voidMain, eu vou chamar essas duas instâncias. Só que eu vou fazer não de forma síncrona, eu vou fazer de forma assíncrona. Eu quero que esses contadores, eles sejam executados no processador de formas alternadas. Então, para isso, eu vou utilizar as threads. Então, new thread. E dentro de thread, eu vou passar o runnable, porque ela recebe um runnable, um tipo runnable, certo? Ponto start. A partir do momento que eu utilizo esse método, ponto start, eu estou liberando para que o processador, ele comece a executar outras threads. No caso, eu vou passar aqui agora o T2. Assim também, eu estou liberando ele para ele executar as duas threads ao mesmo tempo, alternando, né, entre uma e outra. Então, eu vou salvar. Agora, olha só, se a gente estivesse utilizando a forma síncrona, primeiro ele iria executar todos essa thread 1, iria aparecer thread 1 de 1 a 10 e depois thread 2 de 1 a 10, certo? Mas como a gente está utilizando threads, a programação concorrente, olha só como que vai ficar esse resultado. Bom, pessoal, e agora para ver o resultado, eu vou vir aqui no terminal e eu vou compilar e depois executar essa classe. Então, javac teste thread.java para compilar e java teste thread para executar. Olha só nesse caso, ele executou todas as threads 2, no caso aqui o T2, e depois ele executou o T1. Olha, eu tenho de 0 a 9, thread 2, e eu tenho de 0 a 9, thread 1. Então, não dá para a gente controlar como que o processador vai executar essas threads. A única coisa que a gente pode é determinar que nessa aplicação a gente vai utilizar e vai dividir os procedimentos em threads. Agora, como que ele vai executar e alternar essas threads, não tem como a gente saber. Olha só, eu vou executar essa classe de novo. Olha só o resultado, já mudou. Ele já começou a executar a thread 2, depois ele passou para 1, voltou para 2. Se eu executar de novo, vai dar um resultado diferente. Olha só, aqui ele já intercalou mais. Ele executou a 2, voltou na 1, na 2, na 1. Aqui 1 e o resto 2. Então, cada vez que você executar, o processador ele vai alternar essas threads de uma maneira diferente. Isso não tem como a gente controlar. O que tem como a gente controlar é determinar que a gente quer dividir os procedimentos em threads. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês nesse exemplo bem simples, olha, já deu para vocês perceberem e ver certinho como que ele está executando. Olha só, a sequência de números 0 da thread 1, 0 da thread 2, aí depois ele executou a 2, ele imprimiu 1, 2, o 3, aí depois ele passou para o 1, então ele vai fazendo isso de forma intercalada, de forma paralela, entre a execução do procedimento 1 e do procedimento 2. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, passar um pouquinho do que é o conceito de thread e, nesse exemplo, para vocês fixarem certinho e entenderem como que acontece, como que o processador lida com isso. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado algum proveito. E então, nessa videoaula a gente falou sobre threads e eu espero encontrar vocês nas próximas videoaulas. Muito obrigada, até mais!